aqui a gente teve um livro interessante que fala de parte técnica, só para trocar uma ideia com você. Tem um pequeno prefácio do Milton Neves, tem o Rei Pelé, que você jogou contra, estava vendo aí e tal. Isso é um mérito muito grande. É, meu. Eu entrei de forma correta. Mas, aí também não aparece? Bom, eu vou falando e você. Você está vendo as duas imagens, a sua e a Eu minha. eu tô vendo a minha e a sua. Tá meio a Não, meio, meio tela para cada não um. tem problema. A minha está grande aqui, então, por enquanto, vamos assim. E tem alguém. O Matheus está vendo? Está tudo certo, Matheus? Você está vendo as duas imagens aí? E ele vai responder, conforme for, aí você sai, entra de novo, está tudo em casa. Roberto É, Bin entrou, será que é filho do Paulo Bin, sobrinho do Paulo Bin? Grande puxa ponta vida. esquerda do comercial de Ribeirão. Você conhece Paulo, ele? conheço de nome. Paulo Não, Bimpo, Paulo Bin. famosérrimo. Eu joguei contra ele, ele estava dirigindo, não era Votuporanguense, uma coisa assim comercial. Comercial. Sei. E na primeira divisão, eu com o União de Mogi. Neymar Puxa, na ponta direita, o pai dele. Eu trouxe o puxa. Lino, que jogava na praia. Vai vendo Ah, como é o olho da gente, hein? Da gente, porque eu sei que você também é muito vivido no futebol e tem é, experiência. Aí eu vi ele jogando na praia, liguei para ele e falei, ô Lino, que era volante do Palmeiras, do Flamengo, lembro, vem pra lembro. cá. Ele falou, eu não sou cavalo para continuar correndo. Falou, opa, para com isso. Falei, não, você vem pra cá, o Pita Esportes também tá na linha, só para te mandar um abraço, agulha. Oh, meu Aí, tá, irmãozinho Pita, o Agulha, ô, Pita, grande faz ponto uma esquerdo. pergunta para ele aí, ó. Faz uma Jo- jo- pergunta jogamos para animar nós junto, aí. jogamos junto na Portuguesa. Eu e Eu Pita. lembro que é a do Corinthians, né? É, ele foi do Corinthians para Portuguesa. Eu Foi tive com ele, eu conversei uma vez com ele num Pacaembu. Ele já estava como um diretor do Pacaembu. diretor do E, Pacaembu, foi e isso foi mesmo. diretor do Pacaembu. Pita, como é que tá as coisas aí? Faz uma pergunta para o Estevam aí, para nós aí, uma legal aí, tudo bem. Eu convidei o Lino para vir jogar, houve aquele negócio e veio. Aí veio o capitão. Meti uns que saíram do Palmeiras, do meu aspirante, que eu trabalhava com o Jair Pereira. E aí o que aconteceu? Nós ficamos com o time invicto, rapaz. Foi É legal, foi mesmo? legal. Pô, Até que aconteceu que nem com o nosso amigo Minelli. é. Ligaram falando assim: ó, amanhã você não precisa ir. Era contra o comercial lá. Eu falei, por quê? Porque nós já contratamos um da seleção brasileira, tudo. E era. O pior que eles contrataram um cara, gente boa, amigo da gente, mas não tinha saída. Eu falei, e aí? Ele falou, então vocês acertam comigo terça-feira, estamos em casa. Eles foram jogar, perderam. E ficaram em oitavo lugar. Tava de primeiro, foram para oitavo, era o nosso amigo Valdir Pérez, Uma que está no céu agora, é amigo, foi aluno também, gente boa. popular babão. Babão, cheio de Val- história também. Valdir Ó, Pérez Arruda. Valdir Pérez Arruda, é isso aí. Você deve ter jogado contra ele, né? Claro. Ou Não, jogou com ele? joguei contra e a favor. Quando eu cheguei no São Paulo, dia 19 de outubro, que eu assinei contrato, 19 de outubro de 77, o Sim, Valdir era o goleiro. E como eu sou de Cafelândia, sim. perto de Bauru, Lins, e o Valdir de Garça, o Valdir havia jogado com o meu irmão, antigo quarto-zagueiro do Garça, do Linense, o Bo, já falecido. Sim. O Valdir havia jogado com Boa. ele lá no Garça. E o Valdir, Ah, então, me recebeu de braços abertos, cara. Foi um dos caras que me é, abriu. Eu moleque com 21 anos, o Valdir, olha, aqui é assim, assim, assado. Você pegou um dinheirinho aí? Eu falei, peguei um dinheiro de luva. Então vem cá, semana que vem. Aí fomos lá no seu Aldo de Mauro, na construtora Aldo. Paulo Mauro. Sim. Olha, foi meu primeiro apartamento, né, meu primeiro imóvel. O Valdir que me levou, que me incentivou. Que descanse em paz, ô babão. E claro, descanso em paz e a gente boa. E foi um negócio do futebol. Mas que eu ia chegar para você aí, falar. Eles falaram para mim, vamos trazer o da seleção brasileira tal. E eu sei como é que é isso. Às vezes você pode trazer até o próprio Rei Pelé, mas é difícil, porque ser treinador é uma coisa que a gente vai falar aí, é uma experiência
É sensacional, mas é um desafio, né, Estevam? É um desafio muito grande, né, Marcos? Principalmente no nosso país, né? Outros países se Oh, respeitam mais. Hoje parece-me que a coisa vai melhorando, que estão melhorando. Os contratos também dos clubes estão muito fortes, principalmente com os treinadores né, de fora, da Europa, que vêm os argentinos, os portugueses, que estão vindo para cá. Então tá solidificando. Mas nós vivemos um país, ou vivemos até agora, mais ou menos, um país onde se respeitou, você sabe disso, muito poucos treinadores. Então, claro. ser treinador no Brasil Poxa, sempre foi uma luta muito grande. Você tinha que trabalhar dentro do campo, fora do campo, se ah, equilibrar, porque ô, qualquer deslize você já estava fora e sem choro, não tinha problema. Estevam, você está falando uma coisa que eu concordo plenamente, e o pessoal pergunta para a gente rodou aqui, rodou fora, como que começou? Eu falo que eu comecei na barriga da minha mãe, já, com a dor que ela sentia, eu já jogava bola. Eu chutava. Mas futebol você tem que começar cedo, é, dar uma sorte, eu digo, mas trabalhar para isso, e estudar também, que ajuda, mas não que você só com o livro vai ser um treinador. Eu mostrei aqui meu livro e tal, e uma vez eu conversar com o Juarez, o próprio Milton Neves comenta nesse meu livro, não só o livro do Falopa vai, eu vou falar aqui, peraí, quer ver? Eu vou falar. Ele fala que não só o livro do Falopa vai ajudar vocês. Futebol não se joga com o livro, mas ajuda, dá uma ideia, já que a gente está trocando essa ideia. Agora, a batalha, eu escutava muito o Tele falar ali no Sindicato dos Treinadores, a associação, que era o Outro Ares, o Outro Ares, presidente. Aliás, ele que arrumou pro Valdir. Aquele era um Olha, filho da mãe. Gente boa, mas é, vou te contar. E era amigo. isso, Aí um dia tava eu e Dino passando ali para. Foi uma aula ali no ginásio de Ibirapuera, isso e o mesmo. Dino é amigo. Que é? É isso mesmo. Teve um curso lá no ginásio do Ibirapuera. É Eu que, participei. o- Eu você participei desse participou, curso. eu tava lá. Aquela apostila que eles fizeram, eles puxaram de mim, que Ah. era um trabalho que eu tinha. Mas puxaram. Não tem problema, traduzido, tudo. E aí eu ajudei ele lá. Deu uma aula, eu acho, e eu lembro que o Avelino falou: se não comprarem o convite para o baile da final aqui, ninguém vai passar de ano. Eu lembro muito. Ele foi perguntar pro Dino Sani: Dino, você vai dar aula aqui para mim. O Dino falou assim: eu sou muito caro, você não vai me pagar. Você não vai ter condição de me pagar. O Dino era brincadeira, eu convivia com ele muito, né? Mas legal. Só de estar falando com você aí, tá fazendo bem até para a saúde de quem gosta de futebol. Oi, ô Esteban, fala um pouco que nós temos muito que falar da parte, não falo técnica, mas a parte que a gente fala no programa, ele é curto, dá 45, tá bom? Sobre a sua carreira, que eu sei que começou em Cafelândia, você jogava na rua, jogava no campinho lá, como é que foi? Eu sou de Cafelândia, né, uma cidade a 400 quilômetros de São Paulo, entre Bauru e Lins. E eu citei aqui, eu sou de uma família onde o meu pai foi goleiro lá do Rio Branco de Bitinga, da Cafelandense, e o meu Sei. irmão Bo, já falecido, Bo, que era 7 anos mais velho que eu, começou no Linense com 16 anos, jogou no Noroeste, no Marília, no Guarani. Em 1972 ele veio para o Guarani. E eu com 15 anos e meio, sendo destaque lá em Cafelândia como médio Que volante da ano que Cafelandense. era? Que ano que era Hã? isso aí? Que ano que era 1900, isso aí? 1972. Ah, legal. Pô, 72. E ele falou, aí eu tinha vindo uns 6 meses antes, em 71, fazer um teste na Ponte Preta, que um professor lá de Cafelândia tinha arrumado, junto com mais 3 amigos, e eu fui aprovado. Era o Mário Juliato. Como eu não ó, pude grande ficar, porque eu estava treinador, grande fazendo coordenador também. isso, porque eu estava fazendo o primeiro colegial, eu não podia parar. Falei, então ele falou, ó, você volta em janeiro. Só que em janeiro meu irmão veio para o Guarani. Falou, não, você vai para o Guarani, que é melhor. Então eu vim para o Guarani, fiquei um mês e pouco de teste.
fazendo teste e não estava indo bem de médio volante, não tava agradando o É, Ladeira, que era o sei. treinador, Ailton Ladeira. E Grande aí treinador. teve um último jogo numa sexta-feira, jogo treino, em Indaiatuba contra o Primavera, que Sei. era para ver aqueles indecisos. E eu fatalmente não ia ficar. No caminho de Campinas a Indaiatuba, o Ladeira me chamou no ônibus, falou: Estevão, você já jogou de zagueiro? Eu falei: joguei um jogo lá em Cafelândia. Porque o zagueiro nosso faltou, o quarto zagueiro, você E quebra o lugar? Eu falei: agora? quebra, olha, foi Deus. Marcos, eu fiz um primeiro tempo, eu Me nunca chama de vi daquilo na minha Falopa. vida. Pode chamar Falopa, é o nome da guerra. Falou? Foi eu fiz 45 minutos que eu voei, eu nunca fiz igual. Aí, pá, e dava carrinho, cabeceava, e cortava, e vinha. Terminou o primeiro tempo, descemos o túnel para ir para o vestiário, fez que nem dor de barriga. Caiu um dilúvio em Dayatuba, lá no campo do Primavera. Aí cancelaram o jogo, não tem mais, não tem mais. Voltamos para Campinas, tomei banho, jantei. A hora que eu saí ali do lado da Secretaria, o Ladeira, o supervisor, olha, você foi aprovado, vai no colégio ali, que era lá perto, vê se tem vaga, tal, tal, tal. Aí começou minha carreira. Fiquei 2 anos na base do Guarani, aí como quarto zagueiro. Como quarto zagueiro, aí vim para a Beck Central. Em 74, depois de uma Copa São Paulo, eu tive a grande oportunidade da minha vida, aos 17 anos e meio. Um jogo Santos e Guarani no Pacaembu. Aquele tempo, né? Você sabe disso, né, Falou? Para todo Sei. mundo contra o Santos no Pacaembu, no Morumbi ou na Vila Belmiro, os times do Lotado. interior, os caras não lotavam, os caras machucavam. Dava dor de barriga, dava febre, ninguém vinha, também era expulso. E o Guarani veio com um time misto. E eu tive a oportunidade. O seu Zé Duarte me chamou no domingo de manhã. Eu desci para tomar um café. Ele falou: Estevão, e aí, Leão? Meu apelido é Leão para ele. Leão, tá tudo bem? Falei: seu Zé, eu tô bem. Minto, no domingo não, no sábado. Então se prepara que amanhã você vai jogar. Falei: meu Deus do céu, aquele tempo marcar o rei era uma loucura. Era. Claro. Aí no domingo, um amigo de Campinas, jornalista, Brasil de Oliveira, você deve Sei ter quem é, conhecido, conheci. o Brasa. Conheci que eu trabalhei na ponte também. Então, o Brasa para me promover, eu desci para tomar café às 9 horas da manhã, peguei o Diário do Povo de Campinas, a manchete do jornal, uma foto minha e uma foto do rei. Olha o que o Brasil escreveu: Era tudo Estevão versus Pelé. Olha que louco! Aquilo ali foi. Mas, tirando graças a sarro. Deus, foi tudo bem, fiz um bom jogo. Só perdemos de 2-0, só. Então, Só. aquele tempo era É. um grande resultado. Ó, E ó, aí começou a minha carreira, começou a minha peregrinação pelo futebol. E o ano seguinte, em 75, foi um grande acidente da minha vida. Eu pré-convocado para os Jogos Olímpicos de Montreal, sei. é, já Pô, tinha seleção o do Cláudio Coutinho. capitão Seleção do Cláudio Cláudio Coutinho. Coutinho, foi em Campinas, conversou com a Amigo, diretoria e gente tal. boa. O Guarani fez um jogo no sábado aqui em Campinas com a Portuguesa. E no domingo, sábado, voltamos para Campinas, eu peguei o carro, fui com a turma para Minas Gerais, para Pouso Alegre, jogar uns jogos lá que tinha para o time de Borda da Mata, no domingo. Eles pagavam bem e tal. Eu simplesmente quebrei a perna, 4 horas da tarde. A tíbia, Isso, fraturei a tíbia, sei. jogando um jogo amador. 9 horas da noite no Fantástico, o capitão Coutinho anuncia a lista. Goleiro, Carlos, lateral, Rosemiro, Sei. Estevam zagueiro, Pecão, Edinho, Cláudio Adão. Olha, eles naquele tempo não tinha informação, né? E os caras esconderam para a minha fratura, tal. Ou seja, aí eu tive problema, fiquei 1 ano e meio parado. Tive uma ajuda de muita gente bacana, de muita gente legal, inclusive do meu amigo irmão que já faleceu, do Plínio Marcos, né? Teatrólogo que Filho, nós tínhamos, cantor, gente boa. o ator, teatrólogo, Teatrólogo. Ele escritor, jogava ali com a gente num colégio chamado Santa Cruz, se não me jogava, falha a memória. ele era na ponta Ô, ô, esquerda. ô, você teve contato com o Cláudio Coutinho? Na época tive, ué, ele me ligava, falava, Sei. ele foi lá no Brinco de Ouro. E o Plínio Eu Marcos, tenho uma. nós tínhamos um time filantrópico, eu, ele, o Brasil e o Vadão, Oswaldo de Oliveira, que nós fundamos, em 74, que era o Sentimento Futebol Clube. Jogava nas férias. E o Plínio acabou
comprando a briga, arrumou a escola de educação física do Exército para mim. Eu fiz a minha recuperação, voltei para o Guarani vendeu para o 15 de Jaú. Aí foi meu start, né? Eu disputei Porra. um campeonato paulista, aí fui para uma seleção paulista, que nós fomos excursionar pela Europa, pela Coreia, um torneio. Quem que era o Fomos treinador? Teixeira? Não era o Teixeira. O Teixeira tinha ido o ano anterior. Esse ano foi o Gibe, Gibe do São do Bento. São Bento. E aí nós estávamos na Itália, o São Paulo veio a notícia, São Paulo havia me contratado. Aí eu vim até embora antes da delegação e acabei ficando no São Paulo durante 4 anos. Foi aí minha carreira, fiquei no São Paulo, depois saí, fui vendido ao Joinville. Eu fui o segundo jogador, talvez, do Brasil a ter o passe. Primeiro foi o Afonsinho, e eu em Amigão. 82 eu comprei o passe lá no Joinville e aluguei para a Portuguesa. Era o Poi que estava na Portuguesa, onde eu joguei com o Agulha, que está aí, que está aqui com a gente. O Pita, né? Está aí. O apelido nosso é Agulha, um chama o outro de Agulha. E aí eu fiquei mais 10 anos com o passe livre, né? Para lá, para cá, e tive uma carreira muito legal até 1993, onde eu parei no Primavera de Indaiatuba, e no mesmo dia era um projeto do Juan Figuer, o Eli Carlos, que era o diretor. Olha, Era o Eli, falou três nomes aí cruciais para mim. O Cláudio Coutinho me ajudou muito num ponto que ele foi para os Estados Unidos dar aula, voltou de inauguração, mas já tinha ido antes. Tinha ido eu, João Paulo Medina, do Pernambuco, fugiu no Ares, um nome assim, e Pedro Pires, que não sei se foi seu preparador. Pedro Pires de Toledo Filho. Aí eu vi o Guarani com ele, com o seu Zé Duarte, os trabalhos do Guarani, que ele passava, eu dava a minha aula com filme, ele dava aula com filme, e o trabalho dele bem profissional, sensacional. Cada um foi por um lugar, nós fomos na Casa Branca. Eu tive 2 vezes na Casa Branca. Vou falar, o Pedro Pires de Toledo Filho e o João Paulo Medina, os dois foram meus preparadores. O Pedro Pires do Guarani, grandes preparadores. O João Paulo do São Paulo, o João Paulo Medina. Esses caras foram aquém da época dos anos 70. Sim. Esses caras estavam à frente 20 anos dos anos 70, os dois. Tanto um quanto o outro. Era coisa absurda, né? Os dois foram fenomenais, né? Ele foi se apresentar na CBD, que era o Almirante Heleno Nunes, e eu dirigi um time dentro de Leite aqui e fazia estágio com o Otto Glória na Portuguesa e na base do São Paulo com o Firmo. Falei, a hora que eu for treinar, porque eu fazia a faculdade na Pefisa, com o Lapola, com uma turma lá. Tinha um montão de boleiro lá, Ulisses, tudo você conheceu. E jogava também um central muito bom, que era campeão de basquete, o Mosquito. O Moraci Azeite jogou com a gente. E aí eu lembro que ele voltou, ele fez a aula inaugural, ele voltou e eu tinha levado umas anotações na época que eu fui com o Pedro. E quando eu estou sentado lá na CBD, tá o Dida foi também nessa viagem, que foram convocados 20 brasileiros para dar curso nos Estados Unidos. Ele se apresentou, eu sou Dida, eu sou Orlando PC, campeão do mundo, eu sou Dida, campeão do mundo, Flamengo, eu sou Sicupira, meu grande parceiro da viagem, tudo. E aí tinha uns caras, tudo bom, Ferreira Duro, Carlos Alberto Silva. E eu era um café com leite ali, posso dizer. E eu vinha do comercial da capital. Era dentro de leite, mas jogou com televisão, tudo. Ali o Otto já me viu na televisão, eu não sabia, me chamou no vestiário, estava ele, o Julinho e o Orlando. Eu ia ver treino lá, o Enéas, aquele time terrível da Portuguesa, você deve ter pegado, Badeco, Basílio. O que ele fez? Falou, você vai treinar? Eu falei, não, senhor Otto, eu vou ser preparador. Aí ele soltou um palavrão. Você é treinador, rapaz, eu vi. Pô, eu vi? É onde que... Ele vê, claro, que era técnico, vivo pra caramba. Era que o comercial tinha jogado contra o comercial da capital. Tinha jogado contra o time do Pepe, do Santos. O Pepe também estreou ali no Dente de Leite. Meu amigo Zé Macia. E aí, empatamos 2-2, uma coisa assim. Quando eu vou na terça-feira, ele mandou me chamar e falou isso pra mim. Você vai viajar muito. Eu olhava pra cara dele,
Claro, eu falei, será que ele tá falando a verdade para mim? O Julinho deu risada, porque eu tinha feito peneira com o Julinho no Palmeiras. Então, essa andança aí é legal. Aí o Otto me indicou, através do Elias Acuri com o Brandão, para mim Elias ir para Acor. o Catar, para o Catar. Nós somos Caraca. em 8 brasileiros. Aí o Evaristo foi depois. Fomos com o pessoal do Fluminense, eu fui para o deserto lá, mas eu dei o Coutinho, vi o trabalho lá nos Estados Unidos, os caras falaram para ele, oh, porra, ele deixou um legado. É legal, aí que eu te falo, ele deixou um legado que no final saiu o livro. Você, é, é, Estevam, quando você faz um trabalho, você, por exemplo, dá aula ou treina, quando você deixa alguma coisa que marca, ou deixa uma amizade, que nem você tem aí com o Pita, ou com um garoto que começou com você, não é uma coisa muito gratificante? Eu acho que não tem coisa melhor. Nós estamos falando em termos de vida. Especificamente, vamos trazer para o futebol. Não tem, eu, particularmente, estou há 30 anos, 32 anos como treinador. Sim, Agora, nos últimos anos, dei uma pausa, mas nesses 32 anos, o que eu lancei de jogador, como você citou aí, o que eu dei oportunidade, dei chance, como o seu Zé Duarte deu para mim lá nos é anos 70. importante. Eu acho que é uma coisa linda, é uma coisa bacana. Você vê o garoto se esforçando, trabalhando, treinando, e você daqui a pouco pegar e lançar ele. Pô, É, 16 anos, 17 anos, vai jogar, meu filho. Eu joguei com 17 contra o Pelé. Você tem condição de jogar. E eu cito uma passagem assim experiência interessantíssima, sensacional. uma passagem na minha vida como treinador, 1990 não, no ano acho que 2000, se eu não me engano, uma coisa assim, eu estava na Matonense. E Sei. aí eu combinei com a diretoria, falei, vamos ficar o mês de dezembro, vamos fazer as experiências, vir jogador de teste e tal, tal, tal. E a gente define o elenco, dia 2 de janeiro, começamos a preparar Paulistão. Paulistão era no final de janeiro, dá tempo. E eu fiquei aberto. Um dia toco o meu telefone, era o Gerson Sodré, meia da Sei. Portuguesa, meu Sei. amigo, que foi 10 anos meu auxiliar direto. Na Arábia, no Palmeiras, no Botafogo. Nós tivemos quase 10 anos juntos, foi uma parceria maravilhosa. Ele falou, Estevão, você está fazendo teste? Aí eu falei, estou olhando. Ele falou, tem um jogador que eu vou te mandar. Eu falei, então manda aí. Como é o nome dele? É Edinaldo. Tá legal. Na terça-feira eu tô lá, de manhã que eu cheguei, parei o carro no campo da Matonense, tinha um puta de um negão, 1,90 m parado, com aquelas malinhas amarelas, feia, aquelas malas acabadas, sabe? Gasta. Sou professor Estevão? Eu falei, sou eu mesmo, tal. Eu sou o Edinaldo. Tô sabendo, entra aqui, já levei, encaixei ele com a rouparia, tal, foi pro campo, tá treinando, e ele nada de desempenhar. Aí um dia lá nós era quase um dos últimos jogos para definir também, jogo treino. Eu chamei e falei, Dinaldo, vem cá, depois no final eu vou falar o nome dele. Dinaldo, vem cá, entra aqui. Ele entrou, a primeira bola que ele pegou, ele driblou, pá, pá, gol. Tá! E eu tava em cima. Eu falei no rádio, pro meu auxiliar. Aí ele, pá, gol. Aí daqui a pouco ele pegou, deixou o cara na cara. Aí o diretorzinho do meu lado, que estava falando um pouco antes, eu não aguento mais fazer compra, só tem perna de pau aí fazendo teste. Aí É eu, assim, vou falar o quê pro entendi. cara? Aí ele falou assim, esse aí é o contrato. Eu falei, só você, seu babaca, só você, eu falei pro diretor. Aí, ou seja, aí acertou o nome dele, acertou a contratação dele. Depois de uma semana, eu estou dando um treino lá e separei defesa contra o ataque e ele está lá na frente. E eu ia chamar um atacante para vir aqui, os atacantes. E eu olhava para ele, aquele puta tiozão grandão, eu esqueci o Edinaldo. Aí eu lembrei de um centroavante, um meio atacante que eu tinha marcado, aí no interior de São Paulo, no final de Sei. carreira, que me deu um trabalho fisicamente igual ele. Washington. Eu, eu virei assim e falei, ô grafite, ô grafite. Aí todo mundo olhou assim, ele olhou e falou, é você.
Aí ele veio assim, ele falou, professor, meu nome não é grafite. Eu falei, meu nome é Edinaldo. Eu falei, eu sei, mas de agora para frente é grafite o seu nome. Pô, não Pegou. ficou grafite? Que Esse cara não legal. estourou, não foi para a Alemanha, não foi um dos grandes craques do Brasil, hoje comentarista. Então foi assim, a oportunidade que eu dei para esse cara, já tinha, não era menino, já tinha acho que Sei. 22 anos, coisa assim, já, sabe? Mas jogador da Várzea aqui em São Paulo, estava perdido, precisando de uma oportunidade. E tive a Claro. felicidade, de dar o nome para ele, né? Hoje ninguém conhece ele com Edinaldo, é grafite, Não, grafite. não, nem o Isso grafite, a sem barba dele contar comentando pra caramba. sem contar um monte de jogadores que lançamos aí, né, na base. Isso é muito legal. É, olha, na Ponte Preta teve o Sérgio Michelon agora também, que agora foi auxiliar na Portuguesa. Mas Certo. o Madeira era meu supervisor na Ponte, ele com o Quimelo me contrataram para a Ponte, para a base. Aí eu subi junto para ir com o Luxemburgo. Eu indo, né? Tinha vindo de fora tal. Aí eu falei, ô Madeira, nós tínhamos um torneio lá no Sul, o César tem que fazer um exame. Vou liberar ele 2 dias. Ele falou, pode mandar ele para a escola, pode mandar ele estudar. Chega. Você conhece o Madeira. Madeira era amigo, além de um supervisor sério pra caramba. Onde ele ia, me levava. Levou para Penapolense com o Calitão, que você deve ter conhecido o Calitão. Ali, sei, conheço. É. E eu, e eu falei, você assina a falopa embaixo? Eu falei, tá assinado, ele vai fazer o exame. Ele era bom rapaz, tudo. Aí a coisa legal da gratidão é que eu fui para o jogo trabalhar para a FIFA na Copa de Confederações, fazer aquelas análises técnicas e tal. Ele estava com o Luxemburgo na seleção e aí tem dois toques, ele vai pro gol. Aí eu lembrei que na Ponte não tinha o terceiro goleiro para viajar, não podia pagar mais um. Então, foi o Fabiano, foi um que está. Acho que é Anselmo tá na Inglaterra, agora é um pastor, eu acho. E eu falei, preciso de mais um, acontece um negócio. Quem de vocês já mandou? O César, eu. Então vamos lá pro gol. Aí eu dei umas, né? Eu mentia, mas jogava um pouco. Pá, pá, pá. Falei, o César pegou. Você é o terceiro, fica esperto. Vai Aí ajudar. ele é grato até hoje, é um cara muito legal. É bom você ver isso aí, né, o É, Estevam? eu acho que é legal. A coisa mais bacana como você estava citando, é a gente olhar para trás. Eu hoje estou com 68 anos, né? Sei. Nós estamos com uma experiência de vida muito legal. Mas quando eu olho para trás, de vez em quando eu fico, puta, eu passei em tal time, eu lancei tal jogador, eu lancei, por exemplo, no Guarani mesmo, quando eu assumi, que era o Beto Zini, o presidente, Sei. eu fui treinador de todas as categorias, em 97, 98 e 99. Ou seja, sub-15, 17, do 20 fui campeão de aspirante e assumi quando o Vadão saiu profissional. E eu levei e dei oportunidade para uma gama de garotos na época, né? Todos se tornaram. Vamos começar por trás, o Ricardo Berna, foi do Fluminense, da Portuguesa, o Rafael, lateral direito, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, Edu Dracena, lancei o Edu Dracena, os caras queriam Edu. dispensar ele. Eu falei, não, esse moleque não pode ir embora, sabe? Lancei quem mais? Pô, lancei o Guaru, o meia esquerda, ou seja, o Elano, meia direita do Santos. Então, Já muito. Bom. então são jogadores que, sabe, como você tem o exemplo do grafite aí, que a gente assim Que como alegria fizeram, aí, hein? Que assim como. alegria. Ô, Estevam, só um Ah, segundo. Quero mandar um abraço, você manda um abraço também para a rádio de pai para filho do Nilson Nilson César, lá César, de Nilson César, Sorocaba, aí, isso. o filho dele. Um abraço para você aí, Um amigão. abraço, Nilson. É, Fica com Deus. Meu amigo Nilson. então, Meu amigo. você nesse trabalho aí, você vê que você revelou e ajudou muito o futebol. Se você puder contar da tua passagem, eu acho legal, porque é um desafio, isso aí eu vivi muito, né, pelo mundo do futebol. Você teve um desafio que marcou na minha cabeça. Eu me lembro que aí, negócio de exterior, eu lembro que você acho que você foi para o Líbano. Eu trabalhei em duas situações fora do país. Sei, Em, eu trabalhei no Líbano em 2001, no Olympique de Beirute, foi um projeto muito legal. sei. Eu consegui trazer
o Olympique para o Brasil, nós ficamos 40 dias aqui com uma delegação de quase 40 pessoas, entre jogadores, dirigentes e comissão técnica, e foi um aprendizado muito legal. O futebol Sei. do Líbano estava iniciando e a gente conseguiu, sabe, conseguiu introduzir muito legal. Levei alguns jogadores, o Silvio foi centroavante do Bragantino, levei Sei. mais uns 2 jogadores. Levei uma comissão técnica, na época o Walter Graz, o preparador físico. Ou seja, nós conseguimos introduzir e levar a imagem do trabalho do futebol brasileiro, que foi muito legal. É. E depois, em 2009, 2008, eu fui, né, um convite do Oscar Bernardi, que era meio que um CEO, né? Fez 3 lives comigo. O Oscar é fora de série. Oscarzão, José Oscar Bernardes. E o Oscar me levou para o Al Ittihad da Arábia Saudita. Foi um projeto. Eu lembro disso aí. Um projeto maravilhoso. Foi bom, né? Foi maravilhoso. Nós só tivemos. Eu cheguei lá, o time estava. O Ittihad, que é um dos gigantes de lá, né? Tava lá embaixo, 6º lugar. Nós, com um trabalho maravilhoso, conseguimos chegar na última rodada, jogando em casa, jogando contra o Hilal. O jogo era pontos corridos. Era pontos corridos. Nós jogando pelo empate, mas nós, não tinha como não ser campeão. Aos 38 do segundo tempo, nós já tínhamos o meu meio esquerdo era o Tcheco, curitibano Tcheco. Jogou no Curitiba, Centroavante meu era o Magno Alves, eram os 2 estrangeiros, 2 central. O time era muito bom. E, para resumir, aos 44 do segundo tempo, a torcida, o estádio do Al Ittihad, 45 mil pessoas gritando é campeão, meu lateral escorregou, tomamos um gol, perdemos o título. O Oscar já tinha ficado aquela semana lá, feito a renovação do meu contrato verbalmente, né? Não tinha assinado ainda, mas verbalmente. E acabamos perdendo o título aos 44 do segundo tempo, com 2, 3 bolas na trave dos caras, e acabei não tendo sequência, porque eles eram, hoje menos, mas eram muito passionais, né? As apostas dos shakes, e você sabe que você trabalhou muito lá. Então, eu joguei contra o Milton. O Milton ficou com o Nasser uma vez, eu fui levar o Arda de Bahrein, eu trabalhava com o Arda de Bahrein. E era impressionante, jogar contra o Nasser ali, a torcida do Hilal torcia contra o Nasser. E ele tinha um sheik que queria escalar o time, tanto que o Sarno caiu fora e depois o professor Teixeira também saiu. O sheik se metia em tudo, um paletó xadrez, você deve ter visto, talvez, lá. E eles não admitiam perder, né? Porque as apostas entre eles eram a vaidade, eram coisas astronômicas, né? E acabei não ficando, não permanecendo. O Oscar tinha renovado o meu contrato verbalmente. Estevam, segunda-feira, depois do jogo, você vai assinar e tal, mas já está tudo certinho. Era 1,5 milhão na época. Mas vamos em frente, vida continua. Claro, claro. E era uma época boa. Depois acho que o Geninho andou ali nessa época também. Geninho não foi para lá nessa época? O Geninho acho que foi, sim. O Geninho teve muito tempo lá. O Geninho. Foi. O Etihad, quem treinou ele, se não me falha a memória, também foi o Carlos Alberto Silva antes, quando eu fui jogar essas amistosos na Arábia Saudita. Tinha um time chamado Arda, que eu estava vendo agora aqui na televisão, o mesmo nome do meu. E eu fui me meter a jogar contra eles, tinha que levar passaporte, rapaz. Estevam, aqui também estava o Edmilson Cuiabá, não sei se é teu amigo, teu conhecido, Jair Rebelo, Fernando também te manda um abraço. Aí, tá falando Jair, aqui, Fernando. Um abraço, já é meu diretor, já trabalhamos juntos, fomos campeões juntos. Jair é fera, O Jajá é o central que era do América de Rio Preto? Não. Não. Aquele é o quarto zagueiro canhoto, né? O Jair, Negão. O Jair Rabelo é lá. A Vitrine Notícias mandou um abraço. O Fernando aqui falou, o Fernando é amigo aí, Santa Guida.
Abraços, Estevam, Ah, do o seu querido Fernando é, Fernando Jorge. ah, o Abraço. Fernando é filho de um grande amigo meu, que já faleceu, do Eli dos Santos, que foi O gerente do Eli, Grupo Pão de Açúcar. Um abraço, Fernandinho. Eu vi nascer esse menino. o Eli, o Eli é aquele que trabalha no São Paulo? Não, eu estou Não, confundindo. Irmão do tá Silas? confundindo. Não, tá, Não, tá, aquele lá tá. é o Eli Carlos. Eli Carlos, tá. É o que eu citei aí, é o que eu citei antes que me levou para Primavera. Era o diretor do Figueira lá. O que você... Fala você. Pode falar. Eli, Eli Carlos Alberto Pereira. É que eu tenho mania de gravar nomes e sobrenomes. Não, mas é legal. Isso aí é para quem pode. Ou- Depois eu vou escalar o time do São Paulo e o time do Guarani, dois times. O primeiro time do Guarani que eu joguei e o time do São Pode Paulo escalar aí. campeão. Escala aí. Pode Escala o escalar Guarani. agora? Pode, O Guarani de pode. 74. José Benedito Tobias, Tobias. Wilson, Gato. Wilson Campos, lateral direito, João Santos. Estevão Eduardo Lemos Soares, Você. João Justino Amaral dos Santos, Amaral, Amaral. Opa. e Amigo. Juvenal de Souza Bezerra, O Bezerra. É. Flamarion Tomazoli Nunes, Flamarion, antigo, Falava saudoso muito. Flamarion, Eu tava no Alfredo Catar. Perandini Júnior, o grande Show de craque bola. canhoto Alfredo, e o Washington Luiz de Paula, Washington, seleção brasileira, que já faleceu também. Ah, Pretinho de Bauru, Washington. Ponta sei. direita, que já faleceu, Afrânio Francisco Bacana. Rio, Jogou no doutor Botafogo, eu Francisco, acho. jogou no Botafogo. Doutor Francisco, doutor Afrânio Francisco Rio. Centroavante, Cleiton Gugu Zanotti, o Cleiton, que jogou no Santos, na Era seleção bom de brasileira, bola. bom de bola. Hoje é desembargador aposentado. E ponta esquerda, Domingos da Silva, o Mingo, ponta esquerda Então, canhoto. Minga. Treinador, o senhor José Duarte, o São Paulo campeão de Que massa. 77. Vamos lá, o Vai São lá, o Paulo. São Paulo. De quando? 77, no primeiro Vai título. lá. Vai lá. Valdir Pérez Arruda, Getúlio Costa de Oliveira, Getúlio Carão, Chegava junto. Estevão Eduardo Lemos Soares, Juvenal de Souza, o Bezerra, o quarto zagueiro, e o lateral esquerdo, Antenor Machado Filho. Antenor. Tenor. O Sei. trio de volantes do Rubens Francisco Minelli. Vamos lá. Francisco Jesuíno Avanzi, Chicão. Amigão. Já foi. Teodoro Matos Santana, já foi também o finado Theo, tocava Sei. violão pra caramba. E o trio de meio campo, Alfonso Dario Pereira Bueno. Nossa. Dario Pereira. Nossa. O ponta direita, Pra... por mais que eu tenha estudado, eu não decorei. Olha como é que é a ironia do destino. Que era o Zequinha. Jogou no Grêmio, na seleção brasileira. O Zequinha. Zequinha jogou. Zequinha, é legal você falar do Zequinha. Zequinha. Eu jogava num time na Pompeia e ele ia jogar com o Palmeiras. Ele teve no Palmeiras. O Palmeiras não deu muita atenção para ele. Esse é um problema do futebol também, perde jogador às vezes. Eu lembro do Giovani dos Santos, depois da mesma história. Eu estava aí no Santos, ele me contou. O centroavante. O Zequinha, eu era de volante. Era só meter bola para ele, mas daqui a pouco ele saiu, o Estevam, que legal, ele cresceu, um tremendo ponta, jogou na seleção e tudo. Jogou no Grêmio, jogou no Botafogo. Fala o time, Zequinha. Centroavante, Sérgio Bernardino Filho, Serginho Chulapa. Sim. E o ponto esquerda, José Sérgio Prestes. Presidente. Nossa, timaço aí, hein? Só timaço. Presidente, doutor Henri Aidar. Diretor de futebol, José Douglas da Lora. Gente boa. Médico, doutor José Carlos Risse, que já faleceu. Lembra dele? Era maravilhoso. Lembro, era fortão. Rubens Francisco Minelli, o treinador. Não sabia nada. Não sabia nada. Mário Juliato, auxiliar. E João Paulo Medina, o treinador. A cabeça tá boa ou tá ruim?
Tá boa, só que eu queria falar, só fazer duas perguntas, que você deu um gancho legal, que você entende do assunto. O que era trabalhar com o seu Rubens, Minelli? O Minelli, o primeiro do Guarani, que é o. Como é que é o nome dele? Me Zé fugiu o Duarte. nome. O seu Zé Duarte. O seu Zé era um cara bom pra caramba, eu sei que eu vi trabalhos dele, alguns trabalhos dele, tudo. É, e quando eu fui trabalhar na Ponte, os caras falavam dele, do Cilinho. Como é que era trabalhar o Zé? O Zé, que ponto que você aprendeu com o Zé Duarte? Olha, vou mandar um abraço aqui também para o Matal Sodré, que foi meu auxiliar. Legal. É filho do Gerson Sodré. O O Matal Gerson, Sodré o Gerson acho que jogou lá no time da União do Operário, que era amigo do Ivair, que jogava no faleceu. Operário, jogava no Operário Eu, lá. eu vi ele lá uma É, vez, é isso. O Matheus está com 36 anos, 37 anos, é um treinador emergente, foi campeão esse ano no Águia de Marabá pela primeira vez. O Legal, Águia de Marabá parabéns, nunca tinha sido campeão, o abraço. Matheus foi. Então, você estava falando do Zé Duarte, né? É, O seu Zé, completamente diferente do Rubens Minelli. O seu Zé era aquele treinador. O Rubens Minelli era um estudioso, um tático. O seu Zé era o treinador paizão, né? O seu Zé era aquele treinador que te abraçava. Ô, Leão, vem cá. O que você está fazendo? Você chegou um pouco tarde ontem, não faz isso. O seu Zé era assim. Agora, sei, era um sei. trabalhador. Legal, é o jeito dele. Ele morava em frente ao Brinco de Ouro ali. O treino às 9 horas, o seu Zé chegava às 6 horas da manhã no Brinco, para dar o treino. Ficava sentado, via quem. Aí ele via os carros, como é que estava, se estava. Quem que chegou tarde? Pôs o carro para o fim. E aí, o Rubens Minelli eu acho que é sacanagem falar, né? O Rubens Minelli foi, Então fala. talvez. E olha que quando eu cheguei no São Paulo, eu tinha saído de um time com um treinador que está entre os 3 melhores que eu tive. Depois eu até vou citar alguns nomes de treinador, que era o Otacílio Pires de Camargo. O É, Cilinho, Tapinha. monstro, Não, monstro no Quinjaú. o Cilinho, perdão. O Cilinho, o que esse cara fez, mas o Ah, Minério era diferente para a época. Não é à toa que teve 5 títulos brasileiros, né? Era um cara sei. que, nos Olha o anos Cilinho 70. gostava. Olha do que o Cilinho gostava. Ele Trabalhar com a gosta de bola. bola. Bola, bola. Naquele tempo É, ele já fazia campo reduzido, não era brincadeira. é, E além de tudo, é, é. era um psicólogo, né? Era um cara que trabalhava a cabeça. Mas o Minelli, ó, concurso. O Minelli, em 77 no São Paulo, era um cara que estava completamente diferente da época. O Minelli tinha a palestra motivacional, tinha o trabalho de força que ele tinha trazido do Gilberto Tim no Internacional Oh, de Porto Alegre, do grande Medina. Gilberto. Eles fizeram trabalho de força que ninguém trabalhava, academia, eles já trabalhavam. Ou seja, diferente, né? Um cara que foi completamente Ó, diferente para a época. Só para injustiçado. terminar. É, Injustiçado, né? injustiçado que nunca teve uma chance na Seleção. seleção. Ô, E eu ô, vou citar mais uns dois. Eu vou citar até. antes de você citar esses dois aqui, manda um abraço para o pessoal. Eu também estou mandando, porque estão me agraciando aqui. A Vitrine Notícias. Fala com a gente aí. Um abraço, moço de Cafelândia. Grande abraço, professor Esteban. E ao Um mestre, abraço. que falou, me chamou de mestre. Um Valeu, abraço, obrigado. Um abraço nosso aí. um Aqui abraço toda ao terça-feira pessoal tem esse também. papo. Ô, Esteban, fala dos outros dois que você falou que tem ainda na Ah, reserva aí. Vamos lá. nós citamos aqui, né? O Zé Duarte, que era um paizão, mas não deixava o jogador folgar. Eu citei o Rubens Minelli, que para mim foi o top, foi o maior que eu vi, certo? E vou citar mais alguns que. Um que é muito contestado, citamos o Cilinho, que era à frente da época também, era um cara completamente diferente, era um cara nossa, o que o Cilinho foi não era brincadeira. E eu também não poderia deixar de citar, né, dois nomes aqui, claro que vão surgir mais alguns, mas dois nomes que foram importantíssimos para mim. Um chamou-se Orlando Fantoni, foi meu Ah, treinador no foi na Bahia e no Vitória. Bahia. O Ele tinha um Titio problema respiratório, né? Por isso que ele foi embora, tinha parece. problema de asma, mas o Titio era um artista. O Titio É, o Titio eu vi ele dando conseguia ter todo, entrevista. todo mundo
mão dele, todo era um vaselina, e os caras jogavam por ele, né? É, E o outro que talvez eu vou, né? Talvez eu vá ser um pouco questionado, mas esse cara jogou comigo no final de carreira dele 6 meses, jogamos juntos 6 meses, ele parou e sei. passou a ser meu treinador em 87 no Sport de Recife. Emerson Leão. Esse cara foi diferente. Gente Esse, boa, ele. Ele tem o esse gênio cara, dele, mas é gente boa. Eu trabalhei. Não com ele. Ele saiu, eu entrei no Palmeiras, mas eu vivia lá, era coordenador das escolas, no clube, quando o Tele era treinador dele. sim, Era um cara que gostava de treinar. E também tinha um treinador bom, que você deve conhecer bastante, que é o Valdir de Valdir Moraes. de Moraes. É, que saudade aí. Mas o Leão é um cara determinado, tem o gênio dele. Mas esse gênio é bom também, porque O às vezes Leão, o segura a rédea Leão, um pouco, né? o Leão foi um dos maiores treinadores que eu tive, o maior trabalhador. Era outro cara também, o treino Aí chegava às 8h30, cedo, oito ele e meia, chegava cedo, ele me seis, contou, 6 horas da manhã ele estava na ilha. E estava, no sabe, Palmeiras. teve uma grande passagem assim, que a gente ficava tirando sarro nele, ó, Leão, para, não sei o quê, e nego, jogador, né? Aí o Ernesto Guedes saiu hoje, amanhã cedo, quem vai ser o treinador, quem vai ser, quem não vai ser, ninguém sabia. Aí o Leão não chegou no vestiário. E nós, puta, como é que o Leão não chegou? O Leão tá atrasado, nós precisamos saber, perguntar para ele quem vai ser o treinador, que ele deve saber. Daqui a pouco entra o presidente, o Leão numa puta de uma roupa, uma beca, sapato bico fino, no vestiário. Aí nós olhando assim, o presidente falou: todo mundo aí, esse aqui é o novo treinador de vocês. Mas ninguém acreditou. Aí entramos, pai, ele fez o discurso dele, pôs a roupa, subimos para o campo, na ilha. No que subiu, e o Leão, tal, ele mudou a chave da noite pro dia, cara, nunca vi. Era outro cara, completamente diferente. Mas foi um cara que, pô, diferente. É porque foi muito, muito invejado, né? Porque era um cara Muito. rico, Boa bonito, pinta, tudo. competente, tinha É, tudo, mas muito sério. é, Você falou, gente é, boa. E eu vi ele fazer coisas, falou, lá no esporte, durante 1 ano e 2 meses trabalhamos juntos, que eu nunca vi ninguém da imprensa falar. O Leão chegava no carro dele, ia buscar alimentos, dava para o roupeiro, dava para o cara que cuidava do campo, roupa, dava. Ele vinha em São Paulo, é legal. contratado da Adidas, levava material, dava para os meninos da base, para o jogador pop. Nunca saiu uma linha em jornal, em rádio nenhuma, porque ele não deixava, ele não fazia na frente de todo mundo. Então, só aí ele já ganhava ponto comigo pra caramba. Olha só que beleza. E eu acho que ele tem que ser mais aproveitado aqui no futebol brasileiro, como você também. Porque você tem que aproveitar essa experiência, essa vivência que você teve com esse pessoal experiente, eu também. Mas o Leão, eu vejo ele num clube aí qualquer hora aí, porque eu tenho certeza Depois, que. depois dessa live sua aqui, nós vamos ficar empregados essa semana aí. Leva de segundo. Sabe que na Itália quer dizer segundo? Não. É o auxiliar, é o da base, De seguro, de seguro. Estevão, você gostava de, pelo jeito sim, pensar algum jogador da base quando você treinava, pegar também para jogar no time de cima? Como é que era o Estevão? Como eu falei, por onde eu passei, eu lancei jogadores. Eu aprendi uma coisa, e essa foi com o Cilinho. É, né, antigamente nos fazia, então eu, na segunda-feira ou na quinta-feira pós-jogo, traz a base. Traz a base. Os caras falaram, professor, vamos arrumar um jogo de treino. Não, joga contra o sub-17, o sub-20, e eu ficava ali de fora. E aí, olhando, 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 aquele jogo. E eu criei uma coisa no Barueri, nos áureos tempos do Barueri de 2008, aquela campanha nossa em 2009, maravilhosa. Eu criei uma coisa que foi muito legal. O estagiário da semana, falou. O que eu Legal. fazia? Eu me reunia no sábado à noite, dava um telefonema para o treinador da base. Quem foi o destaque aí do sábado do jogo do juvenil e do sub-20? Ah, foi o fulano e o ciclano. Segunda-feira eles se apresentam com o profissional, ficava a semana inteira treinando com o profissional, entendeu?
treinando, comendo, se alimentando. Fiz isso no Palmeiras, fiz isso por onde eu passei. Ou seja, você trazia o jogador, ficava aquele jogador que tinha sido o destaque da semana lá no jogo, e trazia como prêmio para ficar uma semana com o Pegando uma profissional. experiência ali, hein? Que coisa E, sensacional. e através disso tiveram vários jogadores que nem voltaram. O Palmeiras teve um jogador, o Marlos, o meia esquerda, meia, Marlos. Esse menino tá, acho que na Ucrânia, não sei por onde, um canhoto. Foi um gênio. Sei. Eu tava aqui assistindo o Era um jogo aqui. escurinho? Não, era um claro. Eu tive Eu um, estava aqui tá. assistindo, eu tava aqui assistindo o treino, né, tá assistindo o jogo dos que não jogaram contra o sub-20, e tô aqui no meu campo, aqui parado, né, o Gerson André apitando lá dentro, e caiu uma bola para ele aqui, na ponta direita aqui, na risca do meio campo, pelo lado Sei. direito. Ele dominou aqui, o meia-direita saiu na diagonal para a ponta direita. Minha! Todo mundo foi atrás dele, atrás do cara lá. Ele meteu de perna esquerda, de 3 dedos pro lado de fora, lá pro lateral esquerdo do outro lado. Todo mundo Olha. veio para cá, todo mundo veio, você entendeu a Sei, jogada. entendi. O meia-direita Abafou lá. saiu para a ponta direita e toda a marcação foi para lá. Ele de perna esquerda, com o lado de fora do pé, meteu pro lateral esquerdo. E eu falei, ô garoto, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como que é seu nome? É fulano. Eu falei, e aí? Eu falei, pô, né, você está com quantos anos? Ele estava com 17, 16. Falei, amanhã se apresenta aqui no profissional. Aí já depois Gostei. do treino, já falei com o Gostei. diretor, porque um lance desse é coisa de gênio. É aí que você está batendo uma coisa que eu Claro. acho que está faltando um pouco nas nossas bases, no Muito, nosso futebol muito. brasileiro, é esse olho de você olhar, de você detectar as coisas boas e ao mesmo tempo as coisas ruins. O que você precisa melhorar? Você precisa melhorar isso. Eu, eu, Você. eu lembro eu Vai. lembro que no Guarani, o moleque na base tinha um preparador físico, Cidinho. O Sei, Cidinho foi zagueiro Cidinho. do Rio Preto. Cidinho, Conhecido meu, é, tudo. zagueiro. Ele tá meio Cidinho doente, me parece. Não sei como é que ele estava. é, Em Jundiaí, não é é. de Jundiaí? Não, ele é de Campinas mesmo. Ele teve um problema numa perna, parece que amputou, se não me engano. Aí, Sei. é, aí um dia o Cidinho tinha parado a carreira e assumiu como preparador físico. Foi zagueiro do Rio Preto, veio para o Guarani. Aí um dia ele me chamou e falou assim, pô, Leão, chá de Leão, que eu gostava de treinar. Pô, eu tô vendo que você tá subindo, você tá cabeceando com o olho fechado, você não tá fazendo movimento direito com as mãos. Aí ele falou, a partir de amanhã vamos começar um trabalho. Aí terminava o treino e eu já ia, que nem sarda atrás dele. Aí, tup, eu subi, abre o olho, faz o movimento com o braço, com o cotovelo, faz. Legal. Ou seja, É isso aí. importante. Então, eu tive esse apoio e eu fui, talvez, um dos maiores cabeceadores do Brasil. Modéstia à parte, não fui como zagueiro, Perdia mas pro Dario. Você perdia. perdia pro Dario. Não, Dario ganhava o Dario. Dario ganhava. Talvez perdesse pro Oscar ou empatasse com o Oscar, porque o Oscar era Ih, um cavalo. Maria. O Oscar era um cavalo. Então, eu acho que a grande coisa dos formadores, de nós formadores, vamos colocar nós nesse meio, é você detectar Esquentar isso aí. E as coisas atacar. boas e melhorar, e as coisas deficientes e trabalhar. Trabalhar. Aí ele falar para mim assim, pô, eu já vi que você não usa. Estevão, começa a trabalhar a perna esquerda. Eu terminava o treino, pegava o Mauro Cabeção, que foi lateral direito do Sei, Guarani, da seleção. Ele também sei. era destro. Jogava Nós muito. ficávamos só a perna esquerda. 15, 20 minutos lá no brinco, treinando a perna esquerda. Ou seja, então, eu acho que é o que precisa mais no nosso futebol, esse aprimoramento, para qualificar melhor quando chegar em cima do rapaz. Exato, porque tem umas experiências aí, isso aí tem a ver com isso que você está falando. Quando eu assumi o Palmeiras lá com o Jair Pereira, e auxiliava ele e treinava o aspirante. Eu assumi, ele falou, mandamos o treinador da base embora, ele tem uns problemas, tal. Eu falei, não tenho nada a ver com isso, porra. Aí tal, ele falou, pode levar, pode mandar embora todo mundo. Falou, ó, o diretor falou para mim, mandar embora todo mundo. E eu havia lá que tinha uns criolinhos, uns moleque malandro de bola. Dá para perceber, de onde eu sou de Osasco. Eu falei, porra, ali é que nasce também. Eu sou não sei de onde, sou... Legal. Ele falou, o que você quer fazer? Falou, vai, lota o ônibus e vamos lá pro Pelezão com eles.
Você vai ver só. Falei, eu vou ver. Tá? Eu fui ver. Quando eu voltei, estava esperando. Não, até eu lembro de um dele, era falecido do Chico Primo, gente boníssima. Falou, e aí, mandou embora quantos? Com maior alegria. Falei, não Ah, mandou embora todos. Falei, ficou 16. Porra! Falei, ficou 16, ficou Galeano, ficou Alexandre Rosa, ficou. Era uma leva boa de bola, mas não eram jogadores ainda, alguns não estavam prontos. é, é, E o cara tem que ter esse olho. O que que é, oi. você Eu falo, aconselharia a um jovem treinador sub-12, sub-15? O que que você aconselha, Estevam? ó, só para. É por isso que nós, treinadores, temos que ter sempre um grande auxiliar, né? O Matal Sodré está me corrigindo aqui. A gente tanto tempo vai passando, ele está lembrando do David Braz também, que hoje ainda joga, tá O jogando aí o David David joga Braz. bem pra caramba. Lancei ele no Palmeiras com 17 anos. O Zé Love, que eu lancei no O Palmeiras Zé, também. o Zé tá complicado agora, parece que cobraram ele, o pai do Neymar. É, Negócio do O Zé estava aqui nos Jogos o Zé Regionais em Love, Botucatu. o O Zé, Zé o Zé Love, passou, eu fui cumprimentar ele, só o pessoal essa graça. Eu é, falei, fala, Wagner. Aí que minha ficha caiu, não é Wagner, é Zé Love. Era Wagner Love, é, mas aí e o jogava Marlos, bem, hein? Jogava eu, muito. pô, jogava muito, Zé. Porque O Marlos eu estava na Itália trabalhando e ah, tinha um time da segunda que eu coordenava para eles lá tal. E às vezes treinava também. é, O treinador que se formou comigo lá na UEFA, um deles estava ali com um time da segunda na Itália, falou para mim, falou, opa, eu vou trazer um brasileiro. Falei, quem quer? Zé Lopes. Falei, porra, eu vi duas bolas ele pegar no Pacaembu. Aí é um detalhe, Estevam. Eu vi ele pegar duas bolas no Pacaembu com um time de. Trabalhava num clube que me fugiu o nome aí. Jogava aqui no campo do Barueri. sei. É, e ele pegou duas bolas. Eu falei, porra, esse cara é jogador. Porra, esse cara. Não deu outra. O Santos acho que levou embora e aí ele seguiu a carreira dele. O Matheus Pode falar, fala do Zé Love. o Matheus está me corrigindo aí, o Marlos foi no Coritiba, é isso mesmo. Nossa passagem minha e do Gerson André no Coritiba, é isso mesmo. E mandar um abraço aqui para um grande estudioso do futebol, né? O Denis Alves, meu amigo. Denis, o Denis foi meu auxiliar também, está na base do Londrina hoje. É Sei. um, é um grande profissional. Esse Tá aqui. rapaz vai Ele ser, tá aqui. Um assim abraço como, deles. é, assim como o próprio Mataus, são umas das promessas nossas para futuramente no futebol. Já são uma realidade, mas vão vir a ser Legal. grandes Não, treinadores do Brasil. não perca o contato da Enes Mataus, porque a gente pode fazer uma live com vocês. Porque eu vi que vocês são da área mesmo. E é legal mexer nessa ferida, a gente pode dizer. Porque vocês estiveram lá dentro e sabem as dificuldades que existem, que não é tudo mar de rosas, tem que trabalhar, burilar, estudar, né, É, Estevam? e principalmente você está falando, né, você está citando muito em cima disso aí, de como se fazer, de como buscar. Eu acho que não tem uma coisa, tem que estudar mesmo, eu acho que é importante. Hoje em dia o futebol virou teórico, mas é as quatro linhas, Falopa. As Ô, quatro linhas tem não que se joga treinar, com o tem que computador. trabalhar. E principalmente hoje com essa geração que nós temos, eu tenho um filho de 19 anos, eu sei o que é isso, tem o Murilo aqui essa, Abraço no essa moleque Murilo. Aí, Murilo tem cara de boleiro, hein? Ele tem tá de cara. boleiro, tem cara de É, boleiro. E o, vai e ter que o, jogar. né, e essa molecada de hoje tem que se cobrar, tem que cobrar porque Não. diferentemente de gerações anteriores, hoje essa meninada, se não cobrar, se não exigir, eles deixam passar o tempo e ficam de boa e acabam não virando nada. Ô, Estevam, só para nós dar um. Porque atravessou um Hum. pouquinho o horário, mas desce. Mais papo da gente aí, mas só a seleção brasileira. O que que você tá achando? E o Dorival, amigo da gente aí, bom treinador, mas não é ele só o cara que. Ele não joga. Acho que o jogador também tem que ajudar ele, é a minha opinião. Fala você. Olha,
eu tenho algumas coisas que eu acho que tá, uma hora nós vamos ter que explodir essas ideias minhas. E uma dessas ideias eu acho que nós temos que aproveitar algumas datas FIFAs, claro que talvez não seja datas FIFAs, principalmente em amistosos, mas nós teríamos que fazer. Mas o sistema está tão bruto, né, Falopa? O Eu sistema sei. está tão bruto que é difícil. Mas nós tínhamos que fazer. Primeira providência é fazer uma seleção local, uma seleção só jogadores que estão aqui. E nós tínhamos que criar no calendário brasileiro algumas datas. Ah, vamos fazer uma seleção paulista esse fim de semana, jogar contra a Carioca, a Mineira contra a Baiana, a Gaúcha contra a Catarinense. Ou seja, para nós darmos oportunidades, sabe, para esses Sim, jovens que estão aqui vestirem as camisas dos seus estados e depois da seleção brasileira. De repente, claro. dentro disso, você pega uma seleção mineira, uma seleção gaúcha, uma paulista, uma paranaense, o cara põe a camisa verde e amarela, amarelinha, ele vira bicho. Então, nós estamos precisando disso. E nós estamos precisando um pouquinho de autonomia. É um negócio até difícil de falar, arriscado de falar, Claro, mas nós claro. sabemos que o Dorival é o menos culpado. Se nós não tivermos urgentemente uma mudança de 360 graus dentro do futebol brasileiro e CBF, começarmos a introduzir CBF. CBF, essas coisas, uma dessas coisas que eu estou falando e outras coisas de você usar a meritocracia, não quem é o empresário, quem é o dono do passe, nós vamos cada vez Dançar, pior. dançar Cada aí. vez pior. E daqui Eu a pouco, não se iluda não se continuar assim, se nós não ficarmos fora de uma Copa do Mundo, que seria uma coisa inédita. seria muito triste, porque ali na área da CONCACAF, você entrando, abre mais o mercado para nós. Eu trabalho na CONCACAF, é excelente. Estevam, eu não sei como te agradecer, mas antes de te agradecer e pedir as últimas palavras suas, eu queria acrescentar. Você falou da ser prático, não é só estudar, é claro, mas tem que estudar como é que é o adversário, tem que estudar. Eu fui dar aula para o curso da CBF, por incrível, eles me chamaram, mas quem me pediu foi o Parreira. Eu dando aula com a matéria que eu tinha levado, que eu dei ali no sindicato, na Associação Brasileira, dei para a UEFA, dei curso para tudo quanto é canto. Eles não aproveitam, cara. Não aproveitam a gente. Aí eu estou dando aula e estou vendo, estou perguntando, tem um treinador que agora foi campeão aí, amigo da gente, o Wagner. Acho que com o Colorado de Caieiras, eu não esqueço. E o Wagner lá, e olhava os olhos dos caras, não era aquilo. Aí quando eu falei do problema na nossa seleção principal, que teve um problema, na minha opinião, muito que exigia uma correção, a gente tem que falar, era o negócio de escolher capitão, essas coisas, que não existia para o Zé. Eu nem vi, mas você pode responder, pelo Zé Duarte, pelo Zilinho, pelo Minelli, não tinha esse problema, tenho certeza. E comigo também. Mas o que eu queria falar para você, e com você também, eu acho, é um negócio tão simples, negócio de capitão, e eu achava que uma seleção principal não podia estar com esse problema. E qual que é a solução que eu tinha? Que eu usei com o time. Você pode pôr um moleque e ver se ele vai. Eu mandei um capitão trabalhando, eu estava trabalhando numa ilha aí, vai ser capitão lá. Era um time contra os crioulos do país que não podia fazer amistoso. Aí eu tinha que jogar contra aqueles caras com a seleção de base. Eu era o diretor das seleções e eu vi, eu que estava na fogueira ali. Eu falei, garoto, vai lá, você é o capitão. Aí ele falou, eu não, esse cara lá, em inglês isso aí. Falei, ele pegou, falei, não, nem esquenta, não vai não, porque esse aí tá fora. Aí eu arrumei um outro e deu certo. Então é interessante você, para escolher o cara, é no amistoso, é na preparação, é na base. Você já vai pôr um cara na escadinha. E não pode, durante o Mundial, você começar, vou pôr esse jogo, esse cara, vou pôr o Estevam, no outro vou pôr o Oscar, no outro vou pôr o Jair Pisserni. Não. Eu não Até sei se você porque, está me né, alcançando. Falopa? Então, a experiência aí ela é muito importante. E nos cursos da CBF precisavam de ajuda da gente aí, muito, Eu acho muito, muito. também, eu concordo com você. E citando, até completando o que você falou dessa questão do capitão,
Isso é uma coisa natural, uma coisa O normal para o beabá. treinador. É o dia a dia, é o dia a dia você vê o comportamento daquele jogador. No treino, você vê o comportamento no jantar, você vê o comportamento lá no vestiário, e aí você vai somando essas coisas e você elege o seu capitão. Sabe, o seu capitão ele é eleito ou ele é escolhido através de todos esses segmentos que você observou durante uma pré-temporada de 15 dias, 10 dias, 20 dias, ou seja, esse cara aqui, o comportamento dele é igual, então ele vai ser o meu capitão. Agora, voltando um pouquinho, né, e o Denis Alves gosta muito, ele está nos assistindo aí, nos ouvindo, ele gosta muito, é um estudioso, é um dos caras que eu vi mais Abraço que dele. tudo. É, é, o futebol ele tem que ser estudado, porque eu não estou dizendo tanto a parte técnica, mas a parte tática. Se nós buscarmos há 30 anos atrás, o que nós tínhamos? Nós tínhamos confrontos, ponta direita contra o lateral esquerdo, o camisa 5 contra o camisa 10. Então era um futebol aberto. Hoje o futebol virou tático, virou tático, É, muito é. forte. Então, se você não estudar, você falou estudar o adversário, tem que estudar. Você tem que ter o seu analista, o seu analista de desempenho, o seu assistente, Uma ideia. que vai para você poder usar através da parte desses estudos, dessas palestras, certo? De tudo isso que você mostrar com o seu analista de desempenho, levar o atleta, ajudar ele dentro do campo a procurar o melhor espaço para ganhar um jogo, porque futebol virou muito tático, muito tático. Então, se não tiver esse estudo, você não vai para lugar nenhum. O Esteban, só mandar um abraço pro coach Barroca, pro